TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede, Rua Itapecerica 427. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro dessa faixa de horário que você já está acostumado com o programa ao vivo toda terça-feira. Eu gosto de frisar que é ao vivo na terça, porque no sábado o programa de saúde é gravado. Não tem como você mandar a sua pergunta. No WhatsApp da TV Candidez sempre ficam registradas alguns questionamentos, algumas perguntas dos telespectadores que gostam de participar no sábado. A reprise é sempre a partir de 1 da tarde. No sábado não tem como você participar, mas toda terça-feira sim, tem como você interagir conosco, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida e fazendo o seu questionamento ao vivo. Dentro desta proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos sempre ao vivo. E não faria sentido se não fosse ao vivo, porque ao vivo a gente conta com a sua participação. O entrevistado, ele interage com o telespectador, isso é muito importante. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, se não me engano, é a última terça-feira do mês de abril. Já estamos fechando aí o mês de abril, os 4 primeiros meses, do ano de 2018. Eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite, com muito prazer. Eu recebo, pela primeira vez neste ano de 2018, o reumatologista João Peranovic. Ele esteve conosco aqui há mais ou menos uns 2 anos atrás e está de volta agora para a gente abordar novamente vários temas ligados à reumatologia. Nós colocamos alguns deles aí na tela: artrose, artrite reumatoide, osteoporose, lúpus e gota, ácido úrico, mais popularmente conhecido como gota. O nosso número daqui a pouco vai aparecer na tela, que é o 99828-2124. Eu vou repetir, 99828-2124, para que você possa mandar a sua pergunta ao vivo nessa terça-feira, 24 de abril. Dr. João Peranovic, boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2018. Boa noite, Samuel, boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui. Dr. João Peranovic é reumatologista e, como eu já te falei, os temas já estão aí na tela, como você pode, inclusive o nosso telefone. Vamos falar um pouco sobre a artrose. O que é artrose e qual é a dificuldade que ela causa? A artrose ou osteoartrite, que é o nome mais correto, é a degeneração, entre aspas, o desgaste da cartilagem dentro da articulação. Muito comum no quadril, nos joelhos, na coluna, mas em outros locais também, nas mãos. E a artrose, ela é uma doença que aparece pelo estilo de vida da pessoa, uma pessoa que faz esforço físico de forma repetitiva durante muitos anos, ou também pessoas que têm uma tendência genética, hereditária, familiar muito forte. A artrose, o principal sintoma é a dor. Dor principalmente ao movimento. Acorda, se levanta da cama com dor, com dificuldade, anda-se um pouco, esquenta um pouquinho, melhora, mas depois que começa a forçar mais, volta a doer mais. Dor principalmente nas articulações. E com relação à artrite reumatoide? Sim. A artrite reumatoide é, na verdade, a inflamação violenta dessas articulações. É uma outra doença completamente diferente, na qual você tem o aparecimento de anticorpos contra as articulações. Articulações inflamam, incham, perdem movimento, ficam rígidas, endurecidas, principalmente mãos, pés, joelhos, tornozelos, mas pode atacar também ombros, pescoço, polpa geralmente coluna. É uma
um reumatismo, uma artrite reumatoide de tendência hereditária familiar, principalmente, não tem muito a ver com esforço físico. E um reumatismo importante, porque além da incidência ser muito grande, em torno de 2% da população, é um reumatismo que, se não for tratado adequadamente, pode levar a deformidades das articulações, a entortar as articulações, a perder movimento e com sequelas, com limitações importantes. Com relação à osteoporose, muita gente acha que a osteoporose vai acontecer só na terceira idade. Isso é um mito? Não, a osteoporose é uma doença em que predomina nas mulheres a osteoporose, geralmente após a menopausa, e é uma doença realmente mais da terceira idade. Homens com menopausa aparece isso nas idades mais avançadas e é menos frequente. É mais comum nas mulheres logo após a menopausa. A osteoporose é uma doença bastante frequente, totalmente silenciosa, rigorosamente não dói nada, só dói na televisão para vender remédio, mas na vida real não dói. A osteoporose você só sabe se tem fazendo um exame específico, a densitometria óssea. A osteoporose, ela depende, claro, se a sua menopausa foi precoce, foi muito cedo, se você não ingeria muito cálcio e se a sua vitamina D é baixa, e também a hereditariedade. Se na família você tem pessoas com fratura, pessoas com osteoporose, a chance da mulher ter osteoporose é maior. Para a gente, nós estamos abordando aqui de modo geral as principais doenças, as principais patologias e os temas do programa de hoje. E nós vamos agora pedir o Dr. João para falar um pouco sobre a questão do lúpus. O lúpus, ele é eminentemente uma doença das mulheres? Sim. Eu estou aqui em Divinópolis, eu estou aqui há quase 25 anos. Eu tenho um caso de lúpus em homem e atendo mulheres com lúpus diariamente. O lúpus depende, para aparecer, da presença do estrógeno. Então, o lúpus aparece em mulheres menstruando. É uma doença rara, menos de 1% da população, mas como é uma doença extremamente grave, na maioria das vezes, chama muito atenção. Então é uma doença popular, todo mundo conhece, tem medo, né? Mas não é uma doença frequente, não, uma doença rara que acomete as mulheres jovens. Um reumatismo muito agressivo, muito violento, inflamando as juntas, as articulações, dores pelo corpo, ataca a pele, ataca os rins, ataca vários órgãos. Então é uma doença muito importante e que o diagnóstico, em reumatologia, geralmente o diagnóstico é feito no exame físico, mas no lúpus é pelo exame físico e o laboratório ajuda bastante também. Com relação ao ácido úrico, popularmente conhecido como gota, como é que o reumatologista pode explicar para a gente nessa primeira abordagem? O ácido úrico alto causando sintomas é quase que uma exclusividade dos homens e aparece mais a partir dos 40 anos de idade. Tem um fator genético hereditário de família predominante, é o que determina se a pessoa vai ter ácido úrico alto ou não, é a tendência hereditária genética. Alimentação, cada vez se vê que é menos importante, então menos de 10% do ácido úrico é relacionado à alimentação, 90% é a produção que o próprio corpo, né, produz. E o ácido úrico causa quadro de reumatismo, de artrite, são crises, geralmente pega uma ou duas articulações, joelho, tornozelo, dedão do pé, dura um tempo e desaparece. Depois vai se tornando cada vez mais frequente, essas crises vão se tornando cada vez mais comuns, até chegar num ponto que você não sai mais das crises, tem quase que uma crise contínua de inflamação, né? Pode aumentar o risco de pedra nos rins também, né? E o ácido úrico é talvez a doença mais fácil de tratar, né? O ácido úrico, basta que você tome um comprimido por dia, baixe seu ácido úrico e você tem uma vida rigorosamente normal. A doença é perfeita, o tratamento é perfeito. Perfeito na prática, Samuel, a gente vê que não é o paciente. Quando o paciente tem que tomar remédio corretamente, geralmente é do sexo masculino, não gosta de tomar remédio. E quando o paciente, eu peço para diminuir um pouquinho a bebida alcoólica, que aumenta o ácido úrico, geralmente não gosta de diminuir o álcool também. Então o paciente não é muito bom, mas a doença e o tratamento é ótimo. Tem cura o ácido úrico, a famosa gota? Não. O que acontece é o seguinte, você vai ter ácido úrico alto enquanto você tiver uma musculatura
grande, ou seja, da juventude, a partir dos 40 anos de idade, quando aparece, até você começar a envelhecer, 60 a 65 anos. A partir dos 60 a 65 anos, a musculatura começa a atrofiar, a diminuir, você produz menos ácido úrico, geralmente o ácido úrico cai, a gota desaparece e a necessidade de remédio diminui bastante ou pode até conseguir ficar sem remédio. Mas isso é só com o tempo que acontece, com o envelhecimento que você consegue, vamos dizer, entre aspas, curar o ácido úrico. Na prática, não. Tem que tomar remédio mesmo. Muito bem. A gente já recebe aqui a primeira pergunta. Deixa eu apenas corrigir aqui. O Carlos e o Lucas aqui me fizeram aqui uma observação. O telefone WhatsApp da TV Candidez é o 3222-5052. Houve uma mudança da última semana para essa. Então, aquele número que nós anunciamos, o que está valendo é esse que está na tela, o 3222-5052. O Leonardo, do bairro Santa Lúcia, está dizendo o seguinte: queria saber por que sinto muita dor no calcanhar do pé direito. Isso pode ser gota? E a carne de porco, se ingerida, ela faz doer? Ele está dizendo que tem 25 anos, ele pede para reforçar o que é o ácido úrico, você já explicou. O caso dele pode ser uma questão de gota? A gota não dá crise de dor no calcanhar. Então aí você tem que ver direitinho, pode ser um esporão no calcanhar, né? E depois, complementando, ele pergunta... Ele faz uma pergunta que você já explicou. O que é o ácido úrico? Sim, ácido úrico é, vamos dizer assim, o que sobra na reconstrução da musculatura, dos tecidos. É como se fosse um lixo, é um resíduo que é eliminado pelos rins, pela urina. Quando você tem uma eliminação pela urina ruim, ou quando você tem uma produção muito grande pela musculatura, principalmente, mas por outros órgãos também, intestino e tal, você, tendo esse ácido úrico alto, ele se cristaliza, ele deposita, ele vai para uma articulação geralmente na parte inferior do corpo, joelho, tornozelo, dedão do pé, e provoca uma inflamação, esses cristais de ácido úrico, uma inflamação muito importante que dura vários dias, uma dor de forte intensidade. Quem bebe muita água pode ajudar nisso a eliminar esse ácido úrico dos rins? Não depende da quantidade de água que você bebe, não. Não, nem alimentação, nem água. A questão da formação de cálculos renais aí... Sim, aí a água, de alguma maneira, previne um pouco. Mas no reumatismo, nas crises de inflamação, não. Doutor João, vamos falar um pouquinho sobre a questão da vitamina D. Sim. Os dermatologistas vêm aqui e pedem para que se evite o sol. O sol pode fazer mal. Outros médicos já vêm aqui e falam da importância do sol de maneira moderada e dependendo do horário. Vitamina D, ela é importante por quê? Olha, eu acho que os dermatologistas estão certos. O sol realmente é inimigo da pele. A vitamina D, ela só vai ser importante após a menopausa, quando você tem um risco de desenvolver osteoporose. Aí sim você deve dosar, a mulher deve dosar a vitamina D, ou o homem mais idoso que tiver um pouco de osteoporose deve dosar a vitamina D e, se necessário, tomar a vitamina D via oral, em gotas ou cápsulas. Vitamina D... Hoje tem um marketing enorme, uma propaganda enorme em cima da vitamina D. Todo mundo pedindo vitamina D, exame de vitamina D, todo mundo receitando vitamina D. Na prática, de verdade, vitamina D é para a mulher após a menopausa como colaborador no tratamento da osteoporose e mais nada. Toma sol, você vai ter um câncer de pele, melhor... Se precisar tomar vitamina D, tome em comprimidos ou gotas. Uma jovem senhora que não quis se identificar, ela tem 47 anos. Ela pede para dizer, ela está fazendo o seguinte relato: ela sente muita dor no corpo durante a noite. E de manhã também o sintoma é de dor. Pode ser sintoma de alguma doença ou não? Essa dor durante a noite, dor ao levantar? As doenças reumáticas que têm inflamação, elas causam muita dor no repouso e melhoram com o movimento. Então, dor à noite, acordar com dor de manhã, acordar cansada de manhã, o corpo cansado de manhã, é comum a várias doenças reumáticas. Fibromialgia talvez seja a mais importante, mas tanto na artrite reumatoide, no lúpus, na espondilite, todos os pacientes têm dor à noite e acordam com dor pela manhã, com rigidez, com o corpo cansado de manhã. Então, esse é um sintoma comum em muitas doenças reumáticas, né? Aí, evidentemente, tem que ser conversado, bem examinado, uma consulta bem feita, para saber o porquê disso.
Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, a última terça-feira do mês de abril. A gente recebeu hoje com muito prazer o médico João Peranovic, ele é médico reumatologista. Nós estamos falando sobre várias patologias, artrose, gota, lúpus, artrite reumatoide, estamos falando também sobre osteoporose. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão da fibromialgia. O programa está no primeiro bloco, é o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Fala comigo, turma! Todo mundo beleza? Todo mundo tranquilo? Passando por aqui rapidinho para convidar você para acompanhar o nosso programa toda quarta-feira, 6 horas da noite, ao vivo, aqui na TV Candidez. Camarote do Fernandinho, estreia dia 2, estou contando com todos vocês. Pode ser? Falei isso não, falei? Tchau, obrigado! Vamos caminhar juntos contra a impunidade, contra o silêncio, contra a violência, todos contra a pedofilia. Dia 18 de maio, na Praça da Catedral, em Divinópolis. O coração dispara. A cidade em vermelho e branco com alegria, sem medo de abraçar o Tamanduá. No grito de gol, a emoção transborda. O torcedor recebe o time, acolhe a família Guarani. E um jovem sonhador dá um passo importante na história de Divinópolis. O sistema MPA, como sempre, esteve e estará presente. Comemorar é preciso. E que vem o título. Ricardo Marques vai erguer o braço. Ergue o braço, acabou! Acabou o Guarani da primeira divisão. É festa no Parião. Rádio Minas, TV Candidez, Sistema MPA, 100% Guarani. O coração dispara. Coração de Guarani. Buscar vitórias para servir. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 24 de abril, a última terça-feira de abril. Quero mandar aqui um grande abraço para o senhor Fidelis, administrador da rodoviária lá de Nova Serrana, com quem eu me encontrei nessa semana. Um grande abraço para você, Fidelis. Trata com muito carinho daquele espaço e falava da audiência do programa Amostra Grátis em toda a cidade de Nova Serrana. Nosso muito obrigado lá, o canal UHF, canal número 29. Se não estou enganado. Deixa eu mandar aqui também um abraço. Quem está nos acompanhando pela internet é o chefe de cozinha, Diego Moraes, lá de Goiás, do Rio Quente. Um abraço para você, viu, Diego? Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação e que você continue trilhando e brilhando
nesse seu espaço na culinária como chefe de cozinha aí do Rio Quente. Um grande abraço para você e muito obrigado pela sua audiência, você, sua esposa e toda a sua família. Nós estamos recebendo hoje João Peranovic e antes de prosseguirmos aqui com a entrevista com o João Peranovic, deixa eu chamar aqui o Cláudio Roberto Almada, o cirurgião bariátrico que na próxima semana vai estar conosco. Ele dá aqui o seu recado no programa Amostra Grátis. Muito boa noite, Cláudio Almada. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos ao programa Amostra Grátis, TV Candidez. Gostaria de convidar a todos para a próxima semana, onde eu, Dr. Cláudio Almada, falarei sobre a cirurgia bariátrica juntamente com a cirurgia robótica, uma nova modalidade de cirurgia avançada. Conto com vocês, todos telespectadores, um grande abraço e até lá. Obrigado ao médico Cláudio Roberto Almada. E no próximo mês vem aí uma grande reportagem que em breve nós vamos estar anunciando. Deixa eu não perder tempo aqui com o médico João Peranovic. Nesse segundo bloco, são muitas as perguntas, daqui a pouco a gente vai dar sequência nela. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o histórico do médico. Qual é a história de vida do João Peranovic? Ele é de Divinópolis? Não é de Divinópolis, parece? Não, né? Eu moro em Divinópolis há praticamente 25 anos. Mudei para cá no início de 94. Morei um ano em Formiga, depois vim para cá. Como é que se deu a sua formação como médico? Em São Paulo, né, pela USP, a Faculdade de Medicina da USP. Depois a especialização em reumatologia pela USP também, no Hospital das Clínicas de São Paulo. E depois fiz 2 anos de mestrado. Então acabei ficando 12 anos na USP, né? E como é que Divinópolis recebeu o médico João Peranovic? Olha, foi muito bom, porque quando eu cheguei para cá não havia reumatologista na cidade e havia uma carência muito grande, então rapidamente o consultório lotou. Fiquei muito contente. E uma vez em Divinópolis, não pensou em voltar para São Paulo, né? Você... Não, profissionalmente eu estou bem aqui, então não há necessidade de pensar em voltar para São Paulo. A sua especialização como reumatologista também aconteceu em São Paulo? Você falou Sim, na USP. Exato. Depois dos 6 anos de faculdade, são mais 3 anos de residência médica, né? E depois fiquei mais... quase 3 anos no mestrado, também em reumatologia, tudo em reumatologia. O paciente, às vezes, ele não sabe qual médico, qual a clínica correta ele procurar. Então, às vezes, ele vai procurar um clínico geral. Sim. E, diante de tantas patologias que nós abordamos aqui, esse clínico geral, imediatamente, ele encaminha para um especialista, no caso, é um reumatologista? Veja, o médico, ele, evidentemente, que ele tenta resolver o problema do paciente. Um problema sério que a gente tem é que o paciente é encaminhado para o reumatologista depois de muito tempo, deixa-se passar muito tempo sem o tratamento adequado. Então, o paciente, numa fase inicial, no começo da doença, teria uma evolução, um prognóstico bem favorável. Depois de algum tempo, é encaminhado para a gente com a doença já evoluída, a evolução, o prognóstico, o resultado vai ser bem pior. Então, assim... claro, o médico tem boa vontade, quer ajudar o paciente, mas em caso de reumatismo, o ideal é o quanto antes procurar o reumatologista para ter o melhor resultado. A Helena está dizendo aqui que você cuidou da mãe dela durante muito tempo, está aqui dizendo com satisfação, pergunta se você está no mesmo local, aqui na sala 1407, 14º andar do Costa Rangel, já há mais de 24 anos. 24 anos, Está mandando aqui um grande abraço para você. E a Adriana de São Gonçalo do Pará, não trabalho todos os dias, mas o dia que eu trabalho, eu não durmo à noite, de tanta dor e cãibra em várias partes do corpo. E no outro dia, já levanto sentindo muita dor. É mais ou menos o caso como aquela jovem senhora de 47 anos que também acorda sentindo dor. Sim. Pode ser o início de uma dessas doenças ligada à reumatologia? Pode. Interessante ligação com o trabalho. Portanto, deve ter algum esforço físico, alguma má postura ou talvez algum fundo de estresse emocional envolvido também, além de uma possível doença reumática. Realmente tem que conversar, entender bem como ela trabalha, em que termos que ela trabalha, para diferenciar se é uma doença postural, relacionada ao estresse, ou se é mesmo uma doença reumática, né? Já que estamos falando da questão de dor, tomar cálcio muitas das vezes ajuda a resolver a questão da dor? Não. Cálcio só melhora a dor na televisão para vender cálcio. Cálcio não tira a dor de ninguém. Cálcio é importante no tratamento da osteoporose? É importante.
mas tirar a dor de maneira nenhuma. Cálcio não tira a dor. E sobre o colágeno, parece que está um modismo, já que você falou em questão de televisão, colágeno é bom para isso. Eu vejo muitas mulheres, viu, preocupadas com relação ao colágeno. O colágeno, ele funciona de que maneira, se é que funciona? Ele não funciona. O colágeno está estudado, está provado, talvez em cirurgia plástica, alguma coisa funcione, mas infiltração com colágeno via oral para reumatismo, resultado zero. O colágeno não funciona para nada. É também questão de marketing, propaganda na televisão. Colágeno realmente não deve ser usado porque não funciona. Eu tenho aqui uma pergunta da Tereza Vitório. Ela está perguntando da questão do lúpus. O lúpus, ele é hereditário? Olha, não. É muito raro você ter um caso de lúpus e os descendentes, filhas, netas, né, uma doença feminina, ou a pessoa com lúpus tinha uma mãe, uma tia ou uma avó. É muito raro. O que acontece com frequência, isso em todas as doenças reumáticas, a paciente tem lúpus e um parente próximo tem um outro tipo de reumatismo. Muitas vezes uma prima tem artrite reumatoide, a outra tem uma espondilite, um outro tem um problema de tiroide, um hipotiroidismo, que também é uma doença por anticorpos imunológica. Então, a família tem uma tendência a ter doenças imunológicas, mas lúpus, realmente ter lúpus, vários casos da família, é muito raro. Com relação ao ômega 3, também é outro, muito do modismo da televisão se falar em ômega 3, é meio que o sarador de várias doenças, principalmente quando se fala dor e osteoporose. Sim. Tá valendo essa questão do ômega 3? Como é que você vê essa questão? Olha, vocês devem lembrar da cartilagem de tubarão. Prometia curar tudo. Hoje acho que nem é fabricada mais. Ômega 3 é a mesma coisa. É puro marketing, é para vender, fala-se absurdos na televisão. Ômega 3 não tem a menor utilidade. Não deve ser, não gaste seu dinheiro nisso porque não vale a pena. Com relação à Bezetacil, sim. De que a gente pode falar sobre isso? Ela é ainda usado, é indicado ou não? Sim, ainda é usado. Em pacientes, em crianças e adolescentes que apresentam a febre reumática, conhecida como reumatismo no sangue, Bezetacil é a medicação de escolha, né? Um Bezetacil a cada 21 dias, e aí conforme o caso, até 18, 21, 25 anos, o reumatologista vai dizer até que idade o paciente vai tomar, né? Mas na febre reumática, no reumatismo no sangue, o Bezetacil, como prevenção de novas crises, não deixa acontecer novas crises de reumatismo, é um remédio extremamente útil, muito usado, muito indicado. Nós estamos aqui recebendo uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Sim. Ela pede para você comentar sobre uma doença com o nome de dermatomiosite. Isso. Eu pronunciei corretamente? Pronunciou, exato. Que doença é essa? Pergunta uma telespectadora que não quis se identificar. A dermatomiosite é uma doença parecida com lúpus, mas que tem um acometimento da pele muito mais intenso e também tem uma inflamação muscular muito intensa. Então você tem uma sensibilidade ao sol muito aumentada, uma vermelhidão na pele muito importante, uma exposição ao sol lesiona muito a pele, dores musculares, inflamação muscular generalizada, pode ter inflamação nas articulações, podem ter outros sinais, tem um laboratório, os exames de sangue que dão um diagnóstico de dermatopolimiosite. Agora, é uma doença extremamente rara, né? Eu tenho poucos, nesses 25 anos que eu estou aqui, eu tenho poucos casos no consultório. Doutor João, nesse segundo bloco também eu fiquei de abordar sobre a questão da necessidade do médico se inteirar bem e ficar um tempo mais do que satisfatório com o paciente. E a gente sabe que você é de uma política de que o médico ele precisa ouvir o histórico do paciente com bastante calma, com bastante tranquilidade. Talvez falte isso um pouco mais, desse acolhimento e desse time, desse tempo aí para o paciente ser ouvido? Hoje eu vejo que falta muito, não é? Uma consulta minha dura 1 hora. O retorno, às vezes, dura 1 hora também, não é? Você tem que conhecer a vida do paciente, saber exatamente o que ele sente, examinar o paciente com muito cuidado nos detalhes.
a consulta tem que ser muito bem feita, não é? Não é só pedir exames, né? A consulta não é só isso. É também pedir exames, mas é principalmente examinar. O exame físico e o histórico que o paciente te conta é 90% do diagnóstico e do tratamento. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para encerrar esse blog aqui para o Diego Moraes e o líder Gildo. Um abraço, líder Gildo, lá da Praia do Cerrado. Grande abraço para vocês todos aí. Olha aqui, é o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. A gente recebe com muito prazer o médico reumatologista, Dr. João Peranovic. É um minuto só e a gente está de volta. E Zeca? Melhor tirar os eletrodomésticos das tomadas. Pronto, choveu. Fuja para o alto. Enfrentar a enxurrada é perigoso demais. Não, Zeca. Evite dirigir em áreas de alagamento. Saia daí. Com a chuva, os barrancos podem desmoronar. Isso aí. Quem está na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência, ligue 193 e chame o Corpo de Bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Apoio Cultural. TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Eu lembro que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. No sábado não tem como você enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 3222-5052. A participação ao vivo ela se dá apenas na terça-feira. No dia 8 nós teremos aqui a presença do dentista Marcos Vinícius Pereira, que vai falar sobre vários assuntos, entre eles a extração de sisos. Vamos aí a mensagem do dentista Marcos Vinícius. Boa noite, Marcos. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Aqui quem fala é Dr. Marcos Vinícius Pereira, sou cirurgião dentista e especialista em cirurgia de face e gostaria de comunicar a todos que no dia 8 de maio eu estarei aqui ao vivo, onde vamos falar sobre cirurgia ortognática e extração de dentes cisos, dentre outros assuntos. Conto com a sua audiência. Um abraço e até lá. Muito bem, há muito tempo nós não temos aqui um dentista para falar sobre essa questão, então o Marcos Vinícius vai estar com a gente. Um grande abraço para ele. De volta com a nossa entrevista, aqui são muitas as perguntas no dia de hoje, pegando o gancho ali da mensagem do Marcos Vinícius, que é o dentista, ele falou sobre a questão dos dentes cisos. Doenças do dentes, pode ter alguma relação com doenças reumáticas? Olha, durante muito tempo se acreditou que sim. No início, há 30 anos atrás, quando eu comecei em reumatologia, eu cheguei a ver pacientes em que foram arrancados todos os dentes para tentar melhorar o reumatismo. Isso não é verdade. Problema dentário não tem nada a ver com reumatismo. Não é? A única observação que é interessante fazer é pacientes tomando alendronato, tratando osteoporose, tomando alendronato, devem ter um certo cuidado quando tem manipulação do dente, da parte óssea. Mas fora isso, reumatismo e dente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha aqui, a pergunta aqui sobre os remédios biológicos na artrite reumatoide. Dá para comentar para a gente? Dá, sim, sem dúvida nenhuma. Desde 2006, então já tem aí quase 12 anos, a gente começou a usar aqui em Divinópolis a medicação chamada biológica. Inicialmente infliximab, depois adalimumab, etanercept. E essa medicação foi uma grande revolução no tratamento da espondilite anquilosante, uma verdadeira
milagre no tratamento da espondilite anquilosante, quase que uma cura. No tratamento da artrite relacionada à psoríase, também uma melhora excepcional, fantástica, não só do reumatismo como da pele, e uma melhora significativa, importante também, na artrite reumatoide. Tanto que os pacientes usando essa medicação, esse biológico, tomam muito menos anti-inflamatório, metrexate e outros remédios fortes, né? Se diminuiu muito o terrível uso da cortisona, do corticoide, né? Prednisona, se diminuiu muito com o uso do biológico, né? Então, o biológico foi uma evolução muito positiva no tratamento da artrite reumatoide, espondilite, artrite da psoríase. E é fornecido gratuitamente pelo governo federal. Então, foi um grande avanço na reumatologia. Com relação ao cortisona, já que você tocou nesse assunto, o cortisona, ele faz mal para a pessoa? Muito mal, muito mal. São 40 efeitos colaterais. Então, você conhecidos. é o médico que não recomendaria o cortisona? Olha, evitaria? Eu só uso cortisona na emergência, quando o paciente não consegue sair da cama, não consegue se alimentar sozinho, no desespero realmente. Eu vejo muito médico receitando cortisona durante anos. Ah, não, 5 miligramas de prednisona todo dia não vai fazer mal? Faz mal, sim. Cortisona faz mal. É obrigação do médico, do reumatologista, tirar a cortisona o mais rápido possível. Aumenta a osteoporose, tendência a diabetes, aterosclerose, obesidade. Os efeitos colaterais são inúmeros. Então, é uma obrigação usar cortisona pelo menor tempo possível e tirar o quanto antes. Doutor João, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão do ômega 3 e também falamos sobre a questão do colágeno. E você aqui deu a sua opinião. E está uma onda também de colchões, né? E colchões magnetizados e, evidentemente, com um preço bem mais elevado do que os colchões, digamos, tradicionais. Sim. Até que ponto isso causa um efeito positivo na vida das pessoas? Eu mesmo já posso afirmar aqui que eu já fui abordado várias vezes sobre a questão do colchão. Porque o colchão é isso, o colchão é dessa forma. E tem um amigo meu que diz que até a urina sai diferente, sai mais clara por causa do colchão. Qual que é a sua opinião sobre essa questão do colchão magnético? Sem querer falar aqui nome de marca alguma. Sim, isso está também estudado, cientificamente comprovado. Não tem o menor efeito, não produz nenhuma melhora em nenhuma doença reumática, não diminui a dor, não melhora o sono. Eu acho que as pessoas gastam tanto dinheiro que depois tem vergonha de dizer que não melhoraram, sabe? Mas, na verdade, efeito real, colchão magnético, colchão que faz massagem, colchão assim assado, efeito zero, não tem efeito nenhum, vantagem nenhuma. Com relação à medicina alternativa, ela funciona? Olha, eu tenho 30 anos de reumatologia, né? Eu não vi nenhum caso até hoje, em 30 anos, melhorar com homeopatia, por exemplo. Eu não vi nenhum caso até hoje melhorar com acupuntura. Medicina alternativa com remédios naturais à base de ervas, também estou para ver, não vi nenhum caso melhorar. Então, eu sinceramente não acredito em medicina alternativa, não, de maneira nenhuma. Tá, nós temos aqui algumas perguntas relacionadas à prótese de joelho. De que maneira, pergunta aqui a Maria Lúcia, do bairro Porto Velho, de que maneira a reumatologia trata a questão da prótese de joelho? Veja, prótese de joelho é o fim da linha, o fim do caminho. Antes, você tem a obrigação de tentar todos os tratamentos possíveis para aquele joelho melhorar. Se indica muito prótese de joelho em artrose de joelho, desgaste na articulação do joelho, na cartilagem do joelho, não é? Mas não se deu um remédio para dor adequado, não se fez uma infiltração no joelho quando é necessário, não se fez uma fisioterapia com exercícios físicos adequada. Às vezes a prótese de joelho é proposta na primeira consulta. Você consulta o cidadão, vamos botar uma prótese. Isso não interessa muito ao paciente, né? Então, acho que prótese de joelho, que é uma cirurgia de grande porte, que dura pouco tempo, eles não falam isso, mas a prótese não dura muito tempo, tem que ser trocada de tempos em tempos. Isso não é comentado para o paciente, mas prótese de joelho sempre em último caso, antes de qualquer cirurgia de grande porte, como prótese de joelho, prótese de quadril ou hérnia de disco, umas 3 opiniões de pessoas desinteressadas, médicos desinteressados, para saber se realmente é necessário, né? Muito bem, o Juarez do bairro Esplanada. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo tema.
E parabéns pelo programa. Gostaria de saber sobre a questão da hérnia de disco. A hérnia de disco, com relação à cirurgia, ela passa a ser obrigatória? Não, muito pelo contrário. Cirurgia também é exceção. É 1%, 99% da hérnia de disco bem tratada, com medicação e tal, ela desaparece a hérnia, ela some. A cirurgia não é necessária. Então, também há uma precipitação, muitos indicam cirurgia na primeira consulta. É um tratamento bem feito de hérnia de disco, a hérnia desaparece e depois tem um tratamento com exercícios para que ela não volte. Mas cirurgia que o resultado muitas vezes é duvidoso, não é bom, né? Às vezes fica uma dor crônica após a cirurgia, não é uma cirurgia também delicada. Então, na verdade, cirurgia em último caso na hérnia de disco, último caso. Doutor João, tem muitas perguntas, você pode ver que está só ficando verdinho aqui o nosso WhatsApp aqui. Deixa eu registrar aqui mais perguntas aqui. Deixa eu abrir mais uma aqui, que agora há pouco eu falei. Boa noite, parabéns pelo programa. Excelente programa, excelente temas. Gostaria que o médico falasse sobre a questão da fibromialgia. Dá para você tecer alguns comentários sobre a fibromialgia? Bom, fibromialgia, uma doença que acomete com maior frequência as mulheres. Fibromialgia é uma dor generalizada, dói o corpo todo, principalmente musculatura, não é? Uma dor pode dar de várias formas: queimação, pontada, dormência, formigamento, choque, cãibra. Uma dor que anda pelo corpo, principalmente à noite e quando acorda de manhã, melhora um pouquinho com os movimentos. Fibromialgia é uma doença que não dá nos exames de laboratório. Os exames de laboratório, raio-x, ressonância, exames de sangue, tudo rigorosamente normal. O diagnóstico de fibromialgia é pela entrevista, pela conversa e pelo exame físico bem feito, não é? E nos últimos tempos tem aparecido novos medicamentos para tratar a fibromialgia. Então, antes a gente tinha alguns poucos medicamentos, isso agora, recentemente, apareceram novos medicamentos com resultados excelentes. Então, a fibromialgia está cada vez mais fácil de controlar, tirar a dor, fazer com que a pessoa fique sem dor e aí comece exercício físico e depois, fazendo exercício físico, diminua a medicação. Então, está cada vez mais fácil e melhor de tratar a fibromialgia. Agora, tem muita orientação com relação à vacina da gripe. A Cleusa pergunta, a vacina da gripe a gente deve tomar sem medo e quem deve tomar? Veja, além dos pacientes todos acima de 60 anos de idade, todo paciente com doença crônica que diminui as defesas do organismo. Então, paciente com artrite reumatoide, com espondilite, com lúpus, com dermatomiosite, como foi citada, com diabetes, paciente que tem doença crônica e que diminui as defesas do organismo, em qualquer idade, devem tomar a vacinação contra a gripe, tá? Paciente que toma imunossupressor, toma cortisona, toma, por exemplo, com lúpus, toma azatioprina, com artrite reumatoide, toma metrexate, deve tomar a vacina contra a gripe. O Cleiton do bairro Tietê, existe fibromialgia e pré-lúpus? Tem ligação? Não. Não existe pré-lúpus. Okay. Ou é ou não é. Muito bem, olá, boa noite, parabéns pelo programa de hoje. Gostaria de saber, doutor João, que trata de desgaste dos discos da coluna. Marina, aqui do bairro Interlagos, ela escreve a palavra seguinte, ela escreve desidratação discal. Desidratação discal. Ela pede depois ela corrigiu, ela pede para você comentar que doença seria essa e qual que seria o melhor tratamento. Desidratação discal é o que você vê na ressonância. O disco, aquela membrana que está entre as vértebras da coluna, absorvendo o impacto entre os ossos da coluna, né, as vértebras da coluna, ele está desidratado, está encolhido, está diminuído. Tá. Isso pode sozinho não causar sintoma nenhum, dor nenhuma. Tem que ver a repercussão disso. Se junto com isso tem artrose, se junto com isso tem algum bico de papagaio na coluna, se tem uma pequena hérniazinha de disco. Então, só esse dado isolado, desidratação discal, não significa muito. Tem que ver o conjunto todo. Olá, boa noite. Comecei a sentir dores no cotovelo e também joelhos, principalmente agora no frio. O que é que pode ser? A pessoa não se identifica.
Bom, algumas pessoas... É claro que não dá para a gente falar aqui que é uma consulta, né? O médico está apontando uma dica, um caminho, né, doutor João? Algumas pessoas sentem o corpo dolorido no frio. Isso é normal para aquelas pessoas. É da própria pessoa sentir um pouco mais de dor muscular, ou às vezes nas extremidades ósseas no frio. Não dá para dizer que é uma doença. Claro, se isso não melhorar, se isso piorar, aí vale a pena procurar um médico, mas... A princípio, não dá para dizer que seja doença, não. Olha aqui, é o nosso último e brevíssimo intervalo. Eu vou tentar fazer aqui todas as perguntas que nós estamos recebendo hoje para o médico João Peranovic. É um minuto só, daqui a pouco a gente vai voltar para o fechamento do programa desta terça-feira. Ok, a técnica está pedindo aqui para a gente segurar aqui mais um pouquinho. Deixa eu aproveitar e fazer aqui mais uma pergunta com relação à importância... A evolução dos medicamentos com relação à reumatologia, isso tem melhorado? Você que é um médico experiente com mais de 30 anos já, só em Divinópolis são 24 anos. Sim. E de que maneira você percebe isso? Cada vez, o que eu receitava há 30 anos atrás, hoje eu não receito quase nada, praticamente nada. Estou usando cada vez menos cortisona por menos tempo. Cada vez remédios mais eficientes para evitar deformidade nas articulações, evitar sequelas, não é? Então, aos poucos, o arsenal terapêutico, a medicação que a gente dispõe está ficando melhor e mais eficiente, com menos efeito colateral. Então, em cada doença, algum progresso está aparecendo e está realmente melhorando. Está mais fácil fazer reumatologia hoje do que há 30 anos atrás. Muito bem, olha aqui, agora sim, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para algumas perguntas dos telespectadores e para o fechamento do programa desta terça-feira. É um minuto só. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Volta ao vivo, nós estamos hoje entrevistando o médico João Peranovic. Vamos tentar fazer aqui todas as perguntas relacionadas à questão da reumatologia. Boa noite, pacientes com AIDS ou câncer podem tomar qualquer vacina? Exemplo, febre amarela, tétano, tenho 40 anos, 1,65 m, estou pesando 44 quilos. A pessoa que não fala que se identifica como Adriana de São Gonçalo do Pará, por favor, me responda, estou muito abaixo do peso. Pergunta essa pessoa aqui, um pouco meio que desesperada, percebo. Eu não sou oncologista, não trabalho com câncer, mas acho que um raciocínio é o mesmo dos pacientes que têm defesas diminuídas, imunidade diminuída, reumatismo, tipo artrite, lúpus e tal. Quer dizer, vacinas com vírus vivos, não é? Febre amarela, rubéola, sarampo, acho que devem ser evitadas, porque você pode ter, o vírus está vivo, pode ter uma doença mais fraca, mas pode ter, né, um quadro viral aí em cima disso. Vacina com vírus morto, então gripe, hepatite, essas você poderia tomar. É claro que o oncologista, como eu faço também, o oncologista, ele monta um esquema de vacinação do paciente. O que ele deve tomar, o que ele não deve tomar. Então, esse oncologista deve te orientar. Como eu oriento meus pacientes que vacinas eles podem tomar ou não e devem tomar ou não. Né?
Doutor João, a gente não vai conseguir aqui responder todas as perguntas. Boa noite, parabéns, excelente programa, excelente tema. Então, minha mãe já falecida sofria muito de fibromialgia. Isso pode ser hereditário? Como posso identificar os sintomas diferenciando de dores normais? Quero dizer, dores diferentes de ser fibromialgia. Obrigada. A pessoa não se identificou, mas o médico responde pra gente. Ela pede aqui o contato, é o 3222, já falamos, 0245. Eu estou respondendo aqui para ela, inclusive. A fibromialgia é muito interessante. Apesar de não ser uma doença imunológica, a produção de anticorpos, é uma doença mais de sensibilidade à dor aumentada, mas a fibromialgia é muito comum você ter, entre as mulheres da família, vários casos. Eu tenho no meu consultório avó com fibromialgia, mãe com fibromialgia e filha com fibromialgia, né? E neta com fibromialgia. Eu tenho todas as 3 gerações das mulheres com fibromialgia. Então parece que existe, porque a fibromialgia é complexa, ela tem fatores relacionados a estresse, ao emocional, tem fatores relacionados ao sono, que não é um sono que não descansa, que não repousa, um sono ruim, sensibilidade à dor aumentada. Então é comum ter casos de fibromialgia em várias pacientes da mesma família. Há uma tendência genética hereditária, sim. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Tereza Vitório, que está nos acompanhando direto de São Paulo, no conhecidíssimo bairro do Morumbi. Ela é irmã do médico João Peranovic. Um abraço para você, viu, Tereza? Muito obrigado pela sua participação e por essa sua audiência. Chikungunya causa reumatismo? O telespectador que não quis se identificar. Sim, isso é importante. Hoje no Brasil, a chikungunya está causando uma epidemia de reumatismo. Da Bahia para cima, da Bahia até o Rio Grande do Norte, na região nordeste do Brasil, milhares de casos de chikungunya e uma grande parte desses casos de chikungunya evoluindo para um reumatismo, uma inflamação articular muito importante e persistente, muito semelhante à artrite reumatoide, atacando mãos, pés, de forma muito importante, inclusive com exames de reumatismo aumentados, confunde com artrite reumatoide, realmente, e o tratamento com medicação antirreumática, como se fosse artrite reumatoide. Então, a tendência é que a chikungunya continue se espalhando pelo Brasil. Já tem, acho que 2 casos aqui em Divinópolis, acho que não evoluíram para reumatismo, mas a tendência é que isso aumente e que a chikungunya comece a causar muitos casos de reumatismo, confundindo o médico, e mais uma doença grave que aparecendo, né, junto com a febre amarela. É um problema sério que vai aumentar. A Silvia, do bairro Bela Vista, diz que fica um pouco apavorada quando vê falar em questão de lúpus, e ela pergunta se tem como prevenir a doença. Não, infelizmente não. Quem tem tendência a desenvolver lúpus vai ter o lúpus, independente de estilo de vida, alimentação. Não tem nada que evite que o lúpus apareça, né? Que impeça que o lúpus apareça. O grande segredo é procurar o médico, fazer o diagnóstico o mais cedo possível e começar a tratar o mais cedo possível, que o resultado vai ser melhor, mas nada evita. Eu vou pedir aqui ao Carlos, só para a gente fazer a última pergunta. Maravilha de programa, boa noite. Já passei por 3 médicos, neuro-ortopedista, tenho espondilolistese. Eu não sei se eu falei corretamente. Falou. Todos recomendaram cirurgia, mas estou vendo que nem sempre pode ser assim. A espondilolistese é o deslizamento na coluna, um desvio na coluna de um osso, de uma vértebra sobre o outro, né? Não fica mais alinhado, costuma causar dor importante. E o primeiro tratamento, além de tirar a dor com uma boa medicação, fazer o fortalecimento muscular da musculatura que fica em volta da coluna, tentar reverter um pouco esse desvio, estabilizar, né, essa coluna, e realmente tratamento cirúrgico, como eu disse, sempre em último caso mesmo. É a Marta do bairro Planalto que fez essa pergunta. Doutor João Peranovic, nós estamos já no final do programa, me avisa aqui o Lucas e o Carlos, dentro de tantos assuntos e temas que nós abordamos hoje, qual que é o recado final do reumatologista para as pessoas que nos acompanharam ao vivo nessa terça-feira e que você julga que ser bastante importante? Qual que é o resumo? Eu acho que o importante, primeiro, exigir na consulta médica que o médico te escute muito bem, te examine muito bem, te explique o que ele acha, a hipótese diagnóstica, qual o diagnóstico dele,
além de pedir os exames, não é? E, uma vez feito o diagnóstico de reumatismo ou a suspeita que seja um possível reumatismo, não perder tempo, encaminhar para o reumatologista o quanto antes, porque, como eu disse, doenças tratadas no início, a evolução prognóstica é muito melhor. Você pegar uma artrite reumatoide com 3, 4, 5 anos de evolução, o paciente já vai ter perda de movimento, deformidades, né? Uma espondilite, a coluna já vai estar com limitação, deformidades também. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, não perder tempo, isso é muito importante. Exigir uma boa consulta, uma boa explicação e, se necessário, um encaminhamento rápido. Acho que isso é importante. E para finalizar, a Meire está pedindo aqui novamente aqui o seu contato. Ela falou que a mãe dela já passou por você várias vezes e foi bem sucedida. É o 3222-0245. Senhor João, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Eu quero lembrar a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde, ao vivo, terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Vem aí Evandro Araújo, Espaço Aberto, e se não estou enganado, o assunto hoje vai ser relacionado ao Guarani. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede, Rua Itapecerica 427.